Olá a todos caminhantes para a luz. Hoje domingo, dia do Senhor, dia de nos alegrarmos e irmos à casa do Senhor. Nós vamos fazer essa partilha e leitura do Evangelho em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. A leitura de hoje é de Lucas 23, do versículo 35 a 43. O povo ficava aí, olhando. Os chefes caçoavam de Jesus, dizendo: salvou os outros, que salve então a si mesmo, se é o Messias, o escolhido de Deus. Os soldados também zombavam dele. Aproximando-se, davam-lhe vinagre e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia uma inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Messias, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro repreendia: você não teme a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Quanto a nós é justo, pois estamos pagando por nossos atos. Mas ele não fez nada de mal e disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho, ele nos traz uma partilha muito comovente para mim e para você. Além de nos falar dessa ressurreição, nos fala também do caminho para irmos até essa ressurreição, do caminho para irmos até Jesus. Que ele começa dizendo que o povo ficava aí olhando tudo o que estava acontecendo com Jesus. Os chefes caçoavam, os soldados batiam. E quem é que reconhece Jesus como Salvador? Quem é que pede de Jesus que esse reino venha até ele, que ele venha até ele com o reino? É um ladrão. Às vezes a nossa distância pode ser apenas essas para chegar a Jesus, do lado direito ou do lado esquerdo. Nós podemos estar tão perto de Jesus e ao mesmo tempo tão distante. E isso é motivo para mim e para você de salvação ou de condenação. De um lado nós temos dentro desse evangelho alguém que foi condenado e do outro lado alguém que foi salvo. Mas nós temos um fator principal, que quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor e pedimos perdão, o Senhor ele não tarda em vir em nosso socorro e nem em nos salvar ou nos dar o perdão. E nós vimos isso por essa situação desse ladrão que está ao lado de Jesus, que reconhece que Jesus é o Salvador e ele reconhece a sua culpa. Quando ele diz ao outro, porque tu estás caçoando, nós fomos condenados pela nossa culpa, mas ele não. E aí ele fala para Jesus, reconhecendo o pecado, ele diz para Jesus: Senhor, lembra de mim quando tu vieres no teu reino. E Jesus diz a ele: eu lhe garanto que hoje mesmo estarás comigo no reino do céu. Então, Jesus está nos garantindo, para mim e para você, que eu posso estar tão perto dele e posso estar distante. Mas o que vai fazer eu ter a garantia do reino é o reconhecimento do meu pecado e é a alegria de pedir a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. E o Senhor, ele vem de imediato, ele diz: é hoje mesmo, Porque a salvação do Senhor não é para amanhã nem para depois da manhã, não. A salvação do Senhor é para agora. E só precisa de uma coisa, só preciso reconhecer meus pecados diante do Senhor e pedir do Senhor que ele venha sobre mim com o seu reino. Então hoje o Senhor está nos dizendo que nós podemos estar tão próximo de Jesus e podemos estar tão longe ao mesmo tempo. E ele nos fala principalmente que essa situação de aproximação, ela pode se dar assim, na dificuldade, no leito de morte, já ali na beira da morte, como estavam aqueles dois. Mas nós também não podemos esquecer do cenário ao redor de Jesus, porque o Evangelho começa narrando isso. Ele começa a dizer que a multidão estava ali e não fazia nada, só observava, que os grandes também estavam lá caçoando e que os soldados estavam lá batendo. Quer dizer,
que haviam muitas pessoas próximas a Jesus, mas só aquele ladrão que estava ali no leito da morte, já indo para a morte, é que reconhece o seu pecado e pede do Senhor a graça de estar com Ele no reino. Então, isso é para mim e para você aprendermos, para nós estarmos diante do Senhor todo dia orando, porque todo dia o Senhor passa nos ensinando. Então, que a nossa oração de hoje seja para que o Senhor venha sobre nós com o seu reino, para que, mesmo eu estando tão perto do Senhor, eu possa reconhecê-lo, né? Eu não possa me colocar como uma multidão apenas que só assiste, só vê as coisas acontecerem, ou como esses grandes que caçoavam, ficar caçando, esse Jesus não vem agora não, esse Jesus não faz nada, ou até mesmo ficar como esses soldados batendo em Jesus. Quando eu falo batendo, eu me lembro que Paulo vai dizer que todas as vezes que eu peco, Paulo diz assim, todas as vezes que eu peco é como se eu crucificasse Jesus novamente, porque Jesus veio para me libertar do pecado, para me libertar de toda a opressão. Jesus veio para me dar salvação, para me dar vida e vida em abundância. Então, todas as vezes que eu deixo de ter essa vida em abundância, que eu peco, Paulo diz, é como se eu crucificasse Jesus novamente, porque é como se ele não tivesse vindo, não tivesse me ensinado o caminho da salvação. Então, como Paulo diz, que todas as vezes que eu peco é como se eu crucificasse Jesus novamente. E assim também somos nós, quando nós pecamos, né? E esse ladrão, ele vem nos dar essa lição, ele vem nos dizer como é que se chega a Jesus, porque ele reconhece Jesus como seu Salvador e ele pede de Jesus, Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus garante a ele, hoje mesmo tu estarás comigo. Então, que possamos nos policiar, apresentarmos a Jesus, orarmos, Senhor, que mesmo eu estando tão próximo de Ti, eu Te reconheça, né? Mesmo estando tão próximo, eu não fique distante de Ti, como aquele outro ladrão que estava ali à beira da morte e não reconhecia que Jesus era o Salvador, ou como aquela multidão que estava ali só assistindo e também não reconhecia o Senhor como o Salvador. Então, que neste dia, o dia da ressurreição, o Senhor venha sobre nós com o seu reino, mas venha principalmente para nos pedir perdão dos nossos pecados diante de Jesus e para reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador, para reconhecê-lo como diz a placa, né? Eis aí o Rei dos Judeus, o Salvador. Para reconhecê-lo como nosso Salvador, que Ele veio para nós. Isso não é para amanhã nem para depois da manhã, não. O Senhor diz que o reino dele é para agora, é para hoje, para esse momento. Então, nesse momento, se eu me apresento diante do Senhor, que o reino do Senhor venha sobre mim e venha sobre você. Sobretudo nesse domingo da ressurreição, que possamos reconhecer Jesus como nosso Salvador.